ia falar sobre os urochordatas, mas eu pesquisei e eu não consegui criar muita coisa sobre eles e eles não eram muito interessantes, infelizmente. Eu também descobri que o negocinho que eu falei avial, não é avial, é gavial. E eu vou falar sobre eles. Gavial, ou patoré pros íntimos. Do reino Animalia, do filo Chordata, da ordem Crocodilia, da classe Gavialidae. Quando nós, seres vivos que estudam biologia, falamos de Chordata, nós, na maioria das vezes, vamos nos referir a um vertebrado. E o que tem nos vertebrados? Tem os peixes e tem os anfíbios. Os anfíbios dependem muito da água, mas eles já conseguem ir para a terra. Tem os répteis que dependem um pouquinho menos do que os anfíbios da água. E tem uma diferencinha do embrião, mas eu não vou explicar porque nem eu entendi qual é essa diferença. Também tem as aves e por último tem os mamíferos. Somos mamíferos, não é mesmo, gente? Somos mamíferos. E quando nos referimos a crocodília, é um réptil. Logo, os Gavialidae, os gaviais, são répteis. Seus dentes, a partir da segunda metade da sua mandíbula, ficam para fora da boca. São uma das maiores espécies da ordem Crocodilia. Podem medir até 6 metros, porém já teve-se uma espécie que media 7 metros e 1 centímetro, porém ela foi caçada nos anos de 1924. É a espécie da ordem Crocodilia mais ameaçada de extinção hoje em dia. Habitam as matas ciliares nas margens dos rios, lagos e represas da Índia e do Nepal. E pela Índia, eles gostarem bastante de elefantes e vacas, e o gavial ser uma espécie do filo Crocodilia, eles não vão gostar muito. Da ordem Crocodilia, perdão. Eles não vão gostar muito deles, porque eles não são gatos, não são vacas e não são elefantes. Então, tchauzinho, gavial. Não nos importamos com vocês, mas devemos muito nos importar com eles. O que é uma mata ciliar? Uma mata ciliar é uma mata que está na beira de um lago, de um rio, de uma coisa, qualquer coisa. Tudo que está no meio, na beira do rio é uma mata ciliar. A classe Gavialidae possui apenas 2 espécimes. O gavial e o falso gavial, que é aquele cara que fica postando um monte de textão no Face falando mal da comida que comeu no café da manhã. Teoricamente são gaviais falsos os que fazem isso. Prestem bastante atenção ao ver um. O focinho do gavial cresce a cada ano que passa. Então imagina o tamanho do focinho dos gavial velho. Os machos possuem uma protuberância no focinho que os caracterizam como sendo machos. E eles usam-as para cortejar as cremosas na época de acasalamento. Ela faz um barulhinho, a cremosa fica toda encantada. São a espécie da ordem Crocodilia que mais dependem da água do planeta Terra. Mas em Marte existem alguns outros crocodilos que talvez dependam mais, eu não sei. Podem chegar até 60 metros de vida, quer dizer, anos. As fêmeas acasalam a partir dos 3 anos de idade, os machos a partir dos 10. Gaviais gostam de nadar pelas profundezas de lagos, rios e represas, mas na época de acasalamento preferem ficar às proximidades de bancos de terra, pois é lá que eles fazem o vulco gavianense. O ritual de acasalamento é feito dentro de um banco de areia ou terra durante o período de seca. Eu imagino um golfista da Índia jogando golfe, aí ele joga num banco de areia. Aí vai lá ver, tem 2 gaviais fazendo amor. Ele pensa, que merda é essa? Mas, na verdade, se você for um golfista indiano, se você ver 2 gaviais, por favor, reporte isso quem cuida da fauna e da flora? Enfim, tem que preservar a vida desses bichos, eles estão morrendo. Por favor, salva eles. Eles se locomovem com muita dificuldade na terra. Eles ficam arrastando a barriga para frente, o que demora muito para chegar nos lugares. Ou seja, quando eles estão na terra, eles
comumente ficam parados até voltar aos lagos porque eles odeiam a terra. Eles atacam apenas peixes, insetos e rãs. Eles não tentam e nem são capazes de atacar um humano, a menos que ele esteja morto, não é mesmo? Porque senão ele vai só aproveitar do cadáver porque tá lá fácil. Mas a inutilidade do seu maxilar para capturar presas grandes o faz pensar 2 vezes antes de ir em cima de um humano. Ele pensa, como que eu vou morder ele com essa boca inútil? Para caçar, eles usam o seu corpo imenso para encurralar os peixes em rios e lagos. O formato de seu maxilar é perfeito para capturar os peixes. Logo, ele serve como uma pincinha, aí ele taca pra cima, ele come um monte de peixe, aí ele fica gordo. Ah, eles não possuem língua. Eles não possuem língua. É claro, você pensou, esse bicho vai possuir língua. Ele não possui uma língua. Ou às vezes ela cresce meio deformada, mas ela não tem muita utilidade. Agora eu vou falar sobre a história do Gavial. Vocês vão pensar que é uma história clássica que contavam para vocês quando eram crianças, mas eu afirmo para vocês, é completamente original do Gavial. Qualquer outra versão foi plágio. Gavial foi criado por uma pessoa chamada Pepeto. O Gavial era um jacaré. Pepeto criou um jacaré. Mas esse jacaré, toda vez que ele mentia, o focinho dele crescia. Mas o Gavial não mentia pouco, ele mentia muito. Então ele foi mentindo até seu focinho crescer tanto que o Pepeto deserdou ele como filho e deixou ele viver o resto da vida dele sozinho. O sonho do Gavial era ser um pato, mas ninguém nunca realizou esse desejo para ele. Então a maioria dos seus filhos e ele mesmo cometeu suicídio, o que deixou o Gavial ameaçado de extinção.